falando de um assunto muito importante, dando, aliás, sequência no assunto que eu falei no vídeo anterior. Eu falei no vídeo anterior para vocês sobre lei ordinária e lei complementar, fazendo a diferenciação entre esses dois comandos normativos. Hoje eu quero falar de outras duas normas legais, também utilizadas pelo Poder Legislativo, que é a resolução legislativa e o decreto legislativo. Mas antes de falar sobre este assunto, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você que está chegando agora, inscreva-se no nosso canal no YouTube, DIP Direito Público, para que você possa receber todas as terças-feiras os nossos vídeos que são gravados, onde nós tratamos de assuntos atuais sobre o direito público, voltado para o campo do direito municipal. Então eu convido você que se inscreva, venha somar-se a nós, venha aumentar o nosso canal, para que ele se torne a cada dia mais forte, levando você essa mensagem sobre direito público. Se você quiser também assistir os meus vídeos, que não seja pelo YouTube, você pode fazer acessando o portal do grupo Folha da Manhã da cidade de Passos, onde você vai achar lá cliquefolha.com.br na minha coluna sobre direito público. Então basta você digitar cliquefolha, folha emendado.com.br, que você vai encontrar todas as quartas-feiras um vídeo que eu estou disponibilizando para este importante portal para conhecimento dos senhores, para que você que vai nos assistir, você que tem interesse por este assunto sobre direito público. Muito bem, vamos entrar então já no assunto de hoje, falando sobre a resolução legislativa e o projeto de decreto legislativo ou decreto legislativo, tá certo? São dois atos normativos que não podemos dizer que sejam tão diferentes como nós já falamos daqueles da lei ordinária e lei complementar. Só que esses que eu estou falando hoje, eles só podem ser propostos e editados pelo Poder Legislativo, pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, pelas Assembleias Legislativas e pelas câmaras municipais. Quando se trata de projeto de lei ou de lei ordinária e lei complementar, elas podem ser propostas pelo chefe do executivo, pelo prefeito. Neste caso, não tem a participação do prefeito, quando se trata de resolução e decreto legislativo, tá certo? Elas não podem ser propostas pelo prefeito, porque elas são instrumentos que tratam de matéria exclusivamente de interesse da Câmara Municipal, e tanto o decreto legislativo como a resolução legislativa tem força como se fosse uma lei ordinária, como nós tratamos no último vídeo. Essas duas espécies só podem ser propostas pela mesa da Câmara, pelas comissões da Câmara ou pelos senhores vereadores. A resolução, vamos ver a diferença entre uma e outra agora. A resolução trata de matéria interna da Câmara, cujos efeitos são internos, são só para os vereadores ou, no máximo, até os servidores da Câmara. Então, são assuntos relacionados a questões interna corporis, ou seja, matéria de interesse da Câmara de forma interna. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu quero criar o regimento interno da Câmara Municipal de determinado município, eu só posso fazer através de uma resolução. Por quê? Porque é um assunto que só interessa internamente à Câmara, que vai tratar do funcionamento da Câmara, não precisa ter efeitos externos para a comunidade. A comunidade não precisa saber normas de regimento interno. Regimento interno interessa somente à Câmara. Então, todo o regimento interno, para ser criado, tem que ter um projeto de resolução. Uma vez aprovado, se torna uma resolução e o regimento ele é aprovado. O decreto legislativo também trata de assuntos relacionados à Câmara Municipal, mas que os seus efeitos, além de produzir efeitos, vamos dizer assim, internos, provoca também efeitos externos, ou seja, a matéria deve ser levada ao conhecimento da comunidade, porque existe
interesse dessa comunidade. Por exemplo, se eu faço um processo na Câmara de cassação de um vereador, cassação de um prefeito, eu tenho que expedir um decreto legislativo. Esse decreto é legislativo e não resolução, porque a população tem interesse naquele resultado, em saber como que terminou esse processo. Porque a própria sociedade foi quem colocou o vereador, a própria sociedade foi quem colocou esse prefeito, cujo mandato está em jogo, está sendo objeto de cassação pela Câmara. Então, o resultado que se apura nesse processo de cassação ou não, ele é representado ao final por um projeto de decreto legislativo que é aprovado e é promulgado, levado ao conhecimento de toda a população. O mesmo podemos dizer em relação ao julgamento das contas municipais que são feitas pelas câmaras municipais. Ao final, emite-se um decreto legislativo e ele é publicado e levado o resultado do julgamento à comunidade local. Muitas das vezes existe uma confusão, se troca aí, se faz, ao invés de decreto, resolução, eles acabam atingindo o mesmo efeito, vamos dizer assim, o mesmo objetivo, mas a utilização está errada. Não vai haver nenhuma sanção nesse sentido, porque para aprovação tanto de um decreto legislativo como de uma resolução na Câmara, eu tenho que ter um projeto de resolução ou de decreto legislativo. Ele tem a sua tramitação na Câmara através de um processo legislativo, ele é votado, tá certo? Tanto um como o outro, eles são aprovados de acordo com o que ocorre com a lei ordinária, por maioria simples, tá certo? Não precisa da maioria absoluta, a não ser em determinados assuntos que o regimento vai exigir. Não, é um assunto interno da Câmara, é um assunto que vai produzir efeitos externos, que é um decreto, mas a sua aprovação precisa de maioria absoluta ou maioria qualificada. Mas quem vai ditar essas exceções a essa regra geral, que é por maioria simples, vai ser o seu regimento interno ou a sua lei orgânica, tá certo? Mas o mais importante é entender que tanto um como o outro trata de assuntos relacionados à Câmara Municipal. Muito bem, então vamos falar agora sobre a forma com que ele se torna um ato jurídico já para ser cumprido. Quando se trata de projeto de lei ordinária ou complementar, ele vai à sanção do prefeito, tá certo? Quando se trata de decreto legislativo, eles não são encaminhados para o prefeito, porque o prefeito não vai ter participação nesse processo legislativo de um projeto de resolução ou um projeto de decreto legislativo. Uma vez aprovado pela Câmara uma resolução ou um decreto legislativo, ele vai ser promulgado pelo presidente da Câmara, tá certo? Essa promulgação é um ato praticado pelo presidente que vai declarar a existência desta nova norma jurídica e vai mandar publicá-la para conhecimento de todos. Então ele não é sancionado pelo prefeito, ele não pode ser vetado, tá certo? Então ele vai ser promulgado pelo presidente da Câmara Municipal e a partir daí ele se torna uma norma que se equipara a uma lei, que se equipara a uma lei ordinária. Tem que ter obediência obrigatória por todos aqueles que devam cumpri-lo. Então nós temos que ter em mente essa distinção sobre essas duas normas. Uma com efeito estritamente interno, que é a resolução, outro com efeito que pode ser interno e principalmente o externo, quando eu levo o fato nele tratado ao conhecimento da comunidade local. Com isso eu estou encerrando mais estas duas normas importantes de resolução e decreto legislativo, utilizáveis tão somente pelo Poder Legislativo para tratar de assuntos do seu interesse. Até a próxima, se Deus quiser.